Caderno. Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2015. É sempre uma grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia com a gente aqui na TV Poços. Estamos nesta edição ao vivo pela parte da manhã. À noite tem a reapresentação e mais uma reapresentação após a meia-noite. Desde já, se você quiser participar, você é sempre muito bem-vindo. Nosso telefone 3721-6955 está disponível. Também na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas, você pode dar um curtir e também assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas que estão disponíveis, além da sua participação por esse meio, que também é muito válida. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Figueiredo, de São João da Boa Vista. Ele é quiropata, melhor dizendo, e também terapeuta. Tudo bom, Luiz? Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para vocês, bom dia ao Jornal Bom dia. do Sul de Minas, aqui TV Poços. Satisfação tê-lo aqui novamente. Satisfação é minha. Tá bom. Contamos com a colaboração de José Lauro Vieira nessa oportunidade. Como vai, Zé Lauro? Tudo ótimo, Fábio, mas tem espaço para melhorar ainda, Sempre tem, né? E desejo a todos um bom dia. Tá bom, antes da gente entrar no nosso assunto, ontem na reunião da Câmara de Poços de Caldas foi deflagrada mais uma polêmica em relação praticamente ao que se chama, o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão chamou de indústria da multa em Poços de Caldas. Isso significa que em alguns pontos da Avenida João Pinheiro tem sinais que fazem a transição do verde para o vermelho, com a luz amarela no meio do caminho, com um tempo inferior ao que seria regulamentar, né? Principalmente para essa via. Segundo algumas definições do Conselho Nacional de Trânsito, o ideal é que em vias de 50 km por hora seja um tempo intermitente de 3 segundos. Para vias de 60 km por hora, o certo seria 4 segundos. E para vias de 80 km por hora, a luz amarela de 5 segundos. Então, o vereador apresentou na sessão de ontem essa gravação, inclusive sem cortes, né, facilitando aí a orientação em relação à proveniência dela. Então, na esquina ali, próximo à ponte, em frente ao jornal Folha Popular, ele fez essa filmagem aí, mostrando o tempo de duração do sinal verde, do amarelo e do vermelho. E aí sim, então, foi deflagrada, né? Essa daí praticamente é a prova que nós temos, que foi apresentada ontem na sessão da Câmara, que está sendo também veiculada aqui na TV Poços hoje, com exclusividade, inclusive, no Jornal do Sul de Minas, e vai mostrar em alguns instantes aí o tempo de duração do sinal verde e posterior a duração do sinal amarelo, né? E o sinal amarelo, sem dúvida nenhuma, contraria o que diz o Conselho Nacional de Trânsito. 56 segundos, então, de sinal verde. Agora, em alguns instantes, vai transformar no amarelo, obviamente. E vamos ter aí a impressionante marca de 2,5 segundos. Ou seja, é muito rápido. É muito rápido e muitas vezes a pessoa, ao transpor o sinal amarelo, não dá tempo de passar o carro completamente pelos sensores dos radares, gerando então uma infração de trânsito e mandando dinheiro para a prefeitura, muitas vezes perdendo dinheiro nessa situação que muitas vezes, e ao que tudo indica, está irregular em Poços de Caldas. Aí a duração do sinal vermelho, né, normal, e esse vídeo na realidade tem 7 minutos de duração, obviamente não vamos mostrar tudo, mas isso se repete todas as vezes, né? E ali tem um contador disponível exatamente como prova dessa redução desse tempo do sinal amarelo. Pode isso, Zé Lauro? Não pode, Fábio. Tem que ser sanado o problema, mesmo que essa irregularidade não seja intencional, mas ela tem que ser revista e colocado tudo no lugar certo. Agora, o que mais me espanta também é, na realidade, a defesa, né, de uma irregularidade dessa. Nós vemos aí diversas autoridades municipais defendendo que o sinal estava com 4 segundos nas semanas anteriores, afirmando que o negócio estava correto, quando na realidade não aferiram precisamente, tecnicamente, o tempo e ficaram divulgando que estava certo. Na realidade não estava certo, estava com esse tempo aí de 2,5 minutos e isso realmente trazendo um transtorno. O vereador, inclusive, falou na sessão de abrir uma manifestação, na realidade
uma ação pública contra a prefeitura para exatamente ressarcir as pessoas que receberam as multas. Contra a realidade dos fatos, não tem contestação, né, Fábio? Porque a prova técnica, né? A técnica está ali, mediu, confirmou, então vamos sanar o problema. Seja uma irregularidade que tenha sido intencional ou não, mas ela tem que ser sanada, não pode permanecer. O fato é que na João Pinheiro, depois da instalação dos radares também, melhorou e reduziu o índice de acidentes. E é interessante constatar também que a maior parte das multas foram geradas por invasão do sinal vermelho, né? E pode ser, inclusive, esse aí um dos fatos, né? A redução dos motivos, do amarelo, né? O maior índice. E você acredita que a implantação de novos radares em outros locais do município também pode trazer essa diminuição de acidentes? Eu acredito que sim, Fábio, porque simplesmente quando mexe no bolso do contribuinte é que a pessoa começa a sentir que deve obedecer seguir uma determinada norma, né? Agora, Zé Lauro, contra o que você diz, continua a operação, a gerência, a gestão do trânsito no município na base do achismo, né? Sem nenhum especialista. Continua como sempre foi, né? E eu acho que há necessidade realmente de se propor para Poços de Caldas uma mudança radical em todo o sistema viário, que a cidade precisa da interligação de bairros que não existe, a topografia da cidade é muito acidentada e nós temos que ter a interligação dos bairros para melhorar o trânsito, não há outra forma. Agora, não é simplesmente mexendo em pontos localizados da cidade que vamos ter um trânsito excelente, isso é impossível. Tem que ter realmente alguém que entenda da engenharia de tráfego para que possamos implantar aqui num espaço médio ou mesmo que seja mais longo um pouco, mas alguma coisa tecnicamente viável, não na base do achismo. Ok, sem dúvida nenhuma. Já que falamos de trânsito, vamos falar da Polícia Militar. Ontem houve uma solenidade em Poços de Caldas para que para que houvesse a troca do comando da 18ª Região da Polícia Militar, que foi implantado aqui em Poços de Caldas já com sucesso há alguns anos atrás, oferecendo aí uma maior estrutura, uma melhor operacionalização da Polícia Militar e uma gestão também mais direcionada aqui à nossa região do sul de Minas. Então, o Coronel Ivair deixou o posto e assumiu o Coronel Ricardo. Nós temos a reportagem, vamos assistir. A solenidade de troca do comando contou com a presença de diversas autoridades de Poços e de várias cidades da região. Todo o protocolo para a troca foi seguido como já é de costume. Quem deixa o comando é o Coronel Edilson Ivair Costa, que ficou à frente da 18ª Região da Polícia Militar por 3 anos e 8 meses. O ex-comandante fez um balanço de suas atividades neste período e afirma que esteve à frente do processo de implantação e solidificação da 18ª RPM. Tivemos a oportunidade de criar a Agência Nacional de Saúde, criar a 18ª Companhia de Missões Especiais e proceder diversas reformas com relação principalmente à forma de fazer polícia. Obviamente que nem tudo foi feito, muito antes pelo contrário, e o Coronel Machado, que agora vem do comando especializado, a gente tem uma expectativa de que ele vá dar continuidade ao que foi feito e, sobretudo, também impor o estilo de comando que lhe é peculiar. Quem assume a função de comandante é o Coronel Ricardo Garcia Machado, que trabalha para a Polícia Militar há 28 anos. Ele veio de Belo Horizonte e é especialista em gestão de segurança pública no estado. E a minha carreira profissional sempre foi voltada ao combate do crime organizado e comando de forças especiais. Vim agora do comando da Copa, em Belo Horizonte, comandei 9 unidades do Comando de Policiamento Especializado, tropa do Batalhão de Polícia de Choque, Rotan, GAT, Batalhão Aéreo, Canil. São 9 unidades que eu tive assim, muita honra, muito prazer em comandar aqueles policiais de elite da nossa Polícia Militar. O novo comandante sabe que deve enfrentar grandes desafios neste cargo em Poços de Caldas e em seu discurso afirmou tolerância zero ao crime. Eu quero ouvir muito a comunidade, muita a população e ver o que a gente pode fazer para potencializar o trabalho da Polícia Militar aqui na região. Mas espero que nós tenhamos sucesso. Já vou logo mandando um recado, hein?
Eu não aceito bandido ameaçar policiais, autoridade constituída, e não aceito bandido vir de outras localidades para atuar no meu estado, na minha região. Ou seja, se vier aqui, será firmemente combatido e serão presos e não aceitarei esse tipo de coisa aqui na região. Para finalizar a solenidade de troca, foi realizada a apresentação da banda da PM e também desfile da tropa. Quem também esteve presente na solenidade foi o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, que falou sobre o processo de escolha do novo comandante. Um dos homens mais experientes da Polícia Militar, ele estava no comando do policiamento especializado em Belo Horizonte, tem uma bagagem operacional altíssima e eu tenho certeza que com a sua experiência, com essa experiência que ele tem toda adquirida ao longo dos anos na atividade operacional, ele vai conseguir dar um novo dinamismo, continuar inclusive o trabalho que o Coronel Ivair vinha fazendo, mas dar um novo dinamismo à questão operacional da Polícia Militar na região. Durante a troca de comando, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais anunciou que ainda nesta semana deve ser lançado o edital de concurso público com 1.600 vagas para policiais. 180 dessas vagas serão destinadas para Poços de Caldas. Na realidade, amanhã mesmo eu anuncio um edital para vagas do interior, eu devo assinar amanhã, onde serão abertas 1.600 vagas de policiais militares para o interior do estado. Especificamente aqui nós teremos 180 vagas para a região de Poços de Caldas, que vai contribuir para a melhoria na segurança da cidade. Parabéns à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, parabéns ao Coronel Ivair aí pela conquista da aposentadoria e também ao Coronel Ricardo pela assunção aí, ao comando da 18ª Região da Polícia Militar. Obviamente todos os demais também, o Tenente Coronel Frederico e todos os outros municípios que certamente vão receber um trabalho dedicado desse novo comando. Bom, é tempo da gente fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente dá início então aqui à entrevista com o Dr. Luiz Figueiredo a respeito do uso do Lota. É um aparelho muito interessante que permite lavar as narinas por dentro. E isso gera aí um conforto muito incrível nas pessoas, muito bom, melhor dizendo. Bem-estar. Um bem-estar, Vamos falar disso no próximo bloco. Após o intervalo, voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital.
Você desportista, não perca tempo. Vá até a Sportlook e adquira o material certo para a prática do seu esporte, nos melhores preços. Para a premiação dos campeonatos e torneios, você encontra na Sportlook lindos troféus e medalhas de todas as modalidades e ainda ganha a gravação de cortesia. Na Sportlook, você adquire e personaliza o seu jogo de camisa para futebol de campo, society e salão. Sportlook, a marca do esporte. Rua Pernambuco 771, 3722-9807. As ofertas juninas fazem a festa na Carneiro Casa e Construção. Dá uma olhada! Lâmpada LED Tachibra só R$19,90. Lâmpada Tachibra com reator e lâmpada apenas R$49 cada. Lavadora Tramontina R$299. Bacia com caixa acoplada Sabará só R$179,99. Betoneira Fischer 400 litros por R$2.899. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o Dr. Luiz Figueiredo. Ele é quiropata e também terapeuta. Temos aqui a colaboração de José Lauro e vamos conhecer agora o Lota. Mostra aí pra gente o aparelho, o Lota. O Lota é esse aparelho que está na mão do Dr. Luiz. Para que serve isso, doutor? Por incrível que pareça, esse é um aparelho de cerâmica e ele serve para fazer uma limpeza nasal, um higienizador nasal. E com a coisa mais simples do mundo, com um tratamento natural, uma técnica super natural, com a coisa mais simples do mundo, que é água e sal. Água morna, a técnica é colocar um pouco de água morna, levemente morna, e uma colherinha de chá de sal e você então higienizar as narinas. Está passando o vídeo? Lavar as narinas. Enquanto você vai falando, nós vamos assistindo esse vídeo, que ele é um vídeo explicativo, está disponível na internet também. É interessante, né? E vai falando aí, Luiz, a respeito do aparelho. As narinas, na verdade, servem mais do que, é um órgão mais do que necessário para a respiração, porque as narinas servem para filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar o ar. Então a mucosa nasal, ela tem que estar hidratada. Ela tem que estar umedecida e agora no inverno ela tem também a função de aquecer o ar que nós respiramos. Então respirar, isso, a sensação de bem-estar, na verdade, vem disso. Essa é a aplicação desse aparelho. Isso aí é esquisito, né, doutor? Bota água por um lado e sai pelo outro da narina? Por incrível que pareça, existe um septo nasal, uma passagem de um lado para o outro, que a gente chama de septo, onde então a água passa de um lado para o outro na nariz e faz essa limpeza, essa higienização. Na cavidade nasal se alojam placas de bactérias que... Pode voltar, Luiz. Placas de bactérias que você higienizando, removendo essas placas de bactérias, você reforça o sistema imunológico. E o bem-estar respiratório de você passar água dá uma sensação de alívio. O que é isso? A água morna, ela tem um efeito de vasodilatação. Ela dá um efeito de vasodilatação nasal. Quando você coloca água com sal, o sal é o cloreto de sódio, sal de cozinha, sal comum. O sódio é antisséptico e o cloro bactericida. O que acontece? Promove uma asepsia da cavidade nasal, por incrível que pareça. O que acontece hoje? Alto índice de poluição, ar seco devido aos ambientes com ar condicionado, que tira a umidade do ar. Nós estamos em ambientes hoje com um ambiente de umidade de deserto, com menos de 12%. Né? Alto índice de alergênicos, fungo, mofo, ácaros nos ambientes. Né? E a mucosa nasal totalmente desidratada. Então, aí você me pergunta, isso dá a temperatura fria dá uma vasoconstrição, você não respira. E isso não te promove um bem-estar. Nem psicológico, nem físico, nem fisiológico. Luiz, esse procedimento é seguro de
colocar água dentro das narinas, a gente estava falando até no intervalo, tem muita gente que faz isso já há muito tempo, né? Aspira a água e depois expira, né? Tenta tirar aquilo lá. Mas é seguro colocar de um lado, passar para o outro? Absolutamente seguro. Não vai para os capilares? Não, absolutamente seguro, absolutamente sem efeito colateral, absolutamente sem risco, né? O que às vezes pode acontecer é que uma pessoa que tem desvio de septo ou carne esponjosa, a água passa de um lado e não passa muito bem quando ela passa do outro, que nós deveríamos passar a água dos dois lados, né? Às vezes, por causa de um desvio de septo ou uma carne esponjosa, então a água não passa dos dois lados, mas não tem problema nenhum, né? O mais importante, um fenômeno físico que acontece, que é um fenômeno técnico, que chama difusão por capilaridade. Tem que ter esse tempo de passagem da água, 1 minuto mais ou menos, porque os íons de sódio e cloro, eles atravessam as membranas da mucosa nasal e acabam então se infiltrando por capilaridade nos ossos do frontal. Então, é a única chance de você, por exemplo, sarar de uma sinusite. Porque a sinusite está incrustada nos ossos. E isso desprega aquelas placas de essa catarro. prática do uso do Lota, né? Lota. Essa prática faz com que limpa toda essa secreção da sinusite? Na verdade, quando a pessoa toma remédio para sinusite, ele seca aquela secreção lá dentro dos ossos e ela não sai de lá. Com esse fenômeno da difusão por capilaridade, os íons de cloro e sódio, eles vão entrando através desses capilares, dos condutos, e amolecem isso, então isso sai na forma de secreção. Por incrível que pareça, existe um alívio muito grande, é o que funciona para tratamento de sinusite, principalmente resfriados alérgicos, rinites alérgicas. Isso é até mais fácil de estar curando isso, de estar tratando isso de uma maneira natural. E muita gente sofre com dores de sinusite, né? Dores de cabeça, cefaleias crônicas, porque isso é uma infecção, né, no seio do maxilar, nos ossos do frontal, né? Então a pessoa tem muita dor de cabeça, fora o mau cheiro que dá no nariz, né? Um mau cheiro insuportável. E promove um alívio dessa dor, então, o uso contínuo desse aparelho. Vai limpando aquela infecção, né? E vai, então, descendo isso na forma de secreção, por causa desse fenômeno da difusão por capilaridade. Agora, no caso, a prática da asepsia das narinas, aí, da higienização das narinas com esse aparelho, vai proporcionar a eliminação, por exemplo, da formação daquelas placas indesejáveis de quem tem, por exemplo, faringite, forma aquela placa ressecada, né? Não é? E então, se pode eliminar essa formação? Boa pergunta. Então, normalmente, na cavidade nasal existem essas placas ressecadas de sujeira mesmo. E uma maneira da gente limpar... Né? Poluição. E a maneira da gente estar limpando isso todo dia, como escovar o dente, como tomar banho, é fazer o uso diário da higienização nasal. Porque você umedece, passa a água morna, então você umedece e então essas placas saem. Então você limpa o filtro para poder respirar melhor. E isso seria recomendado quantas vezes por dia? Olha, eu faço, normalmente, lavo as narinas todo dia de manhã. Uma vez, né? Uma vez por dia, de manhã. Agora, resfriados alérgicos, rinite respiratória, resfriados alérgicos, é recomendável lavar a narina de manhã. Mesmo porque os pólens, os efeitos alergênicos, eles estão mais presentes na parte da manhã, né? As pessoas, hoje em dia, têm muito mais características assim, alérgicas, né? São muito mais suscetíveis à alergia do que algum tempo atrás. Eu acredito que exatamente pelo aumento de concentração das pessoas nas cidades, talvez, ou poluição que seja, não é verdade? E hoje apresenta mais essa quantidade de alergia e esse pode ser um remédio para isso. É um tratamento natural. Na verdade, não é remédio, né? Remédio para remediar. É um tratamento natural para higienização nasal que auxilia muito, né, a pessoa ficar livre primeiro dos remédios, né? Porque aqueles remédios descongestionantes nasais que a pessoa acaba espirrando no nariz, o que acontece? Eles têm vasodilatadores que funcionam por um determinado tempo, depois eles fecham. Dá um rebote. Aí dá um bote. Então você sofre o efeito rebote da vasoconstrição nasal depois e fica com uma angústia respiratória. Então, essa angústia, eu não consigo respirar. Então, aquela sensação de bem-estar que você sente de estar com as narinas abertas e respirando, depois, quando cessa o efeito dos descongestionantes nasais,
né? Volta aquela sensação de angústia. Então, como promover esse bem-estar respiratório, esse alívio respiratório, essa sensação de estar respirando melhor, né? Que é uma sensação psíquica boa? Na verdade, hidratando a mucosa e higienizando com água e sal, coisa mais natural possível e de graça. Tudo que você precisa ter é a técnica correta, um aparelhinho chamado Lota, que você põe água morna e lava o nariz. E onde encontrar esse aparelho? Eu vendo isso pela internet. Então nós fabricamos, eu tenho patente disso, eu sou desenvolvedor do Lota no Brasil e atendo o Brasil inteiro hoje pelo nosso site na internet, né? Tenho revendedores nas maiores capitais do Brasil hoje, praticamente todos os estados do Brasil, mas normalmente as vendas são feitas pelo nosso site, quem quiser acessar lá, o lota.com.br, e a gente manda, seguramente, eu tenho contrato de entrega, seguro, mando louça para o Brasil inteiro e chega inteira, por incrível que pareça. E é um aparelho de uso pessoal? Uso ou pessoal, ele pode isso. ser higienizado e reutilizado por outra pessoa? Boa pergunta. Então, o Lota, como um aparelho de uso nasal, o ideal seria que cada um tivesse o seu, como escova de dente, né? Cada um tem a sua, não é conveniente você ficar compartilhando escova de dente, né? Mas, desde que você também use, higienize com álcool gel depois, limpe bem, guarde em lugar seco, arejado, fresco, deixe bem limpinho. Se a pessoa não tiver gripe, se a pessoa não tiver com algum problema respiratório, ela pode até compartilhar, mas eu não recomendo, né? Se você está com gripe e você usa o Lota, aí você vai dar para o outro usar, sujeita a passar a gripe para o outro, e não é uma coisa muito legal isso. O ideal é que cada um tenha o seu, né? E é uma coisa que encosta também, né? É uma coisa que você vai enfiar na cavidade nasal e vai, né? A técnica é muito simples. E tem que né? ficar de boca aberta, mas tem que virar para lá, porque senão as pessoas não enxergam. Você abre, inclina a cabeça para... Por que é uma técnica não invasiva, por incrível que pareça? Porque você abre a boca, respira pela boca, a água não desce pela garganta, então a água passa por gravidade, não é uma inalação, a água passa por gravidade de uma narina para outra, né? Como naquele isso, vídeo a teoria seria isso, né? Como mostra o vídeo. Ok. Então, é muito simples isso, por incrível que pareça. Eu tenho vídeos até com crianças acima de 8 anos, qualquer um pode usar, né? Basta desenvolver a coordenação necessária. Coordenação necessária. Que muitas vezes as pessoas é sujeito a pessoa botar e aspirar a água. Na realidade não é isso. Não Deixar é passar e respirar pela boca, é isso? A pessoa vai respirar pela boca normalmente. E muita gente pergunta, nossa, mas isso não vai arder as narinas? Isso não mexe com a minha pressão? Um pouquinho de sal, nem a água nem entra no sistema. Não vai mexer com é só para lavar mesmo. Só para lavar mesmo, é uma higiene mesmo. Okay. Hábito de higiene nasal. Ok, nós vamos continuar falando a respeito desse assunto no próximo bloco e se você quiser fazer alguma pergunta, aproveite. Nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Você pode ligar, fazer a sua participação. O Dr. Luiz responde no próximo bloco. Também pela rede social, a sua participação é válida através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua pergunta. Voltaremos em instantes. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas.
solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol, quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera. Quem me compra este formigueiro, e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e a sua canção, e o guilhinho dentro do chão. Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos 2 filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso. Lógico que também pode. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, entrevistando Luiz Figueiredo, falando a respeito do uso do Lota. É um aparelho que permite as pessoas fazer a higienização, lavar as narinas por dentro. E é um processo muito interessante. Agora a pergunta é a seguinte, Luiz, foi você que inventou isso ou já existia? Não, isso já existia. Isso vem da Índia. Há 1000 anos atrás, a medicina naturalista... Ah, é antigo? Antigo, uma medicina milenar, a medicina ayurvédica, que desenvolveu técnicas e tratamentos naturais. Né? Só que isso não existia no Brasil há 20 anos atrás. Eu já fui viciado em Nuzelite com hidrocortisona, com descongestionante nasal com hidrocortisona. E tinha uma rinite muito forte e eu curei com isso. Então isso não tinha no Brasil. Eu resolvi desenvolver e aprimorar essa técnica e fazer isso. Né? E pode ser acrescentado, além do sal e a água, pode ser acrescentado algum outro medicamento? Então, nós recomendamos para tratamento de sinusite uma substância, um produto natural que é o própolis, sem álcool, de preferência. Então, 2 gotinhas de própolis, né, ajuda o efeito bactericida, ajuda no efeito bactericida, fungicida, germicida do própolis. O própolis é um antibiótico natural. Então, 2 gotinhas de própolis, então, para tratamento de sinusite é o ideal para fazer um tratamento. E recomendo também, quem tem sinusite, tomar própolis. Então, aquece meio copo de água morna e toma umas gotinhas de própolis de manhã, né? Aí toma mesmo via oral para fortalecer o sistema imunológico como uma maneira sistêmica, né? Agora, lavar as narinas com água morna, sal e 2 gotinhas de própolis é um tratamento excelente para sinusite, por incrível que pareça. E acerta em todas as medidas, né? Contra as alergias, contra a sinusite. Contra resfriados, gripe. Agora, nessa época de inverno, onde as gripes estão em alta, né? Lavar a narina é uma prevenção para tratamento de gripe. Porque gripe, na verdade, é um vírus. E o vírus se aloja dentro da cavidade nasal nas placas de bactéria. Então, limpa essas placas de bactéria, você reforça o sistema imunológico e a sua gripe, que você ficaria aí uma semana de molho, tratando, escorrendo o nariz e tomando remédio, efedrina, lavando as narinas, você faz um tratamento de 2, 3 dias, você já praticamente se livra disso com um tratamento natural. Agora, no caso das alergias, existe uma causa para o aparecimento da alergia ou ela surge assim simplesmente do nada? O que acontece? Então, hoje os ambientes têm muitos fatores alérgicos, fatores alergênicos nos ambientes. Pelos de animais, carpetes, cortinas, cobertores, mofo, você abre guarda-roupa, umidade, às vezes dentro de gavetas, guarda-roupas, armários.
Então, tem muitos alergênicos nos ambientes fechados durante muito tempo, durante o dia, né? Então, pouco arejados, e por incrível que pareça, falta uma coisa nos ambientes, que é a presença do íon negativo, que nós perdemos isso, porque falta de contato com a natureza. Os ambientes de concreto, paredes, perdeu o íon negativo. O íon negativo está muito presente onde tem floresta, natureza, cascata, cachoeira. Por isso a gente se sente bem nesses lugares, né? Nos ambientes de cidade, infelizmente, tem muita poluição, muito fator alergênico, e nós perdemos essa condição natural de existir, de bem existir, né? E uma coisa muito interessante que acho que você poderia até alertar também, seria o fator projeto da arquitetura, né? Porque hoje em dia não se toma muito cuidado na elaboração dos projetos, né, para levar o sol, principalmente o sol da manhã, dentro dos ambientes das residências, né? Ou do ambiente de trabalho também. Porque o sol da manhã, até em torno de 10 horas, ele é bactericida. E os carpetes, assim, são lugares próprios para desenvolvimento de ácaros e que vem Tem que pegar sol dentro de casa, né? Tem que pegar. Onde não entra o sol, entra o médico. É verdade. Tá certo. Agora, Luiz, em relação à temperatura da água, né? Você falou que o ideal é que seja feito com água morna. Isso. A água gelada, ela também tem um poder vasoconstritor, né? Ela dá uma diminuída. Mas como saber a temperatura ideal para fazer, não queimar, por exemplo, a narina por dentro? Alguma excelente pergunta, muito boa. É muito simples. Pega meio litro de água, coloca num canecão na sua casa, coloca uma colherinha de chá de sal aqui no lota. Esquenta no micro-ondas, por exemplo? Não, aqui eu não recomendo que coloque o aparelhinho no micro-ondas. Você vai esquentar a água num canecão mesmo. Aí você coloca a água morna aqui. Como é que você mede a temperatura da água? Você despeja um pouquinho de água, por incrível que pareça, aqui no dorso da mão. Essa mucosa do dorso da mão é muito parecida com a mucosa nasal. Então, se tiver boa para o dorso da sua mão, está boa para a sua narina. Então, a água tem que estar levemente morna, né? E aí você, então, se tiver muito quente, você põe mais um pouquinho de água fria. Isso é você que vai sentir a temperatura, você que vai adequar a temperatura da água para a sua narina. Na verdade é isso. A água morna é super importante. Não recomendo fazer limpeza nasal com água fria. Né? Não pode fazer com água gelada. Não pode fazer com água fria e nem sem sal. O sal é imprescindível. O sal, o soro fisiológico, tem muita gente que pergunta, mas pode lavar a narina com soro fisiológico? Pode, só que você vai ter que comprar o soro fisiológico. Tem um custo, né? Você vai comprar. Você pega o sal na sua casa e água filtrada, água mineral é de graça, já está lá. Então você não precisa fazer nada. Você só precisa ter um aparelhinho que, se você não quebrar, você vai ter ele para sempre. Então, você não vai ter ele muito tempo. Repete então o endereço aí, se alguém estiver interessado. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode me acessar pela internet no site www.lota.com.br, né? Ou pelo Facebook, a nossa página Lota Saúde Holística Qualidade de Vida, né? E pode perguntar, a gente tem o maior prazer e boa vontade de ajudar quem estiver precisando, porque na verdade a nossa missão é de ajudar as pessoas a fazer tratamentos naturais, né? Sair um pouco deixa eu fazer uma pergunta. Coisas. Na realidade, isso aí enfia no nariz e tudo mais. Tem alguma forma de higienizar corretamente isso então, depois do uso? Então, o Lota, na verdade, depois que a gente usa, passa álcool, gel, você lava normalmente com água fria e tal, enxagoa e passa álcool, limpa, enxuga bem com um pano seco e guarda num lugar seco e arejado, longe do sol, né? Então, a recomendação é essa. Agora, cuidado para não deixar cair na pia, não quebrar. Ok. Luiz, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente hoje. Você reside em São João da Boa Vista e veio até aqui nos atender aí, dar uma explicação em relação a isso. O Luiz já teve outras vezes aqui no Jornal do Sul de Minas, na TV Poço, mas falando na ocasião a respeito da sua outra técnica de trabalho, que é a quiropraxia, né? Exatamente. Que é a manipulação da coluna, manipulação adequada da coluna, para também alívio de diversas patologias aí. Mas hoje viemos falar a respeito do Lota, um assunto muito interessante e antigo. Então agradeço Zé Lauro pela sua disponibilidade também. Me despeço desejando a você uma boa quarta-feira, um bom dia de São João. Até amanhã.